Personalidade agradável, capítulo 10. A maior de todas as vantagens de cultivar uma personalidade agradável reside não no ganho monetário e material, mas no aprimoramento do caráter. Seja agradável e você vai lucrar material e mentalmente, pois jamais ficará tão feliz como quando souber que está fazendo os outros felizes. Carisma quer dizer dom divino. Personalidade agradável é uma virtude das pessoas agregadoras, dos diplomatas. Uma pessoa de personalidade agradável é carismática, encanta, seduz, atrai e é hábil em construir redes de relacionamentos duradouras. Personalidade é a imagem que a pessoa projeta no ambiente, a impressão que ela causa. É uma série de características que tornam o indivíduo peculiar, singular. Esse conjunto pode ser harmônico ou desarmônico, agradável ou desagradável, atraente ou repelente. Existem alguns fatores da personalidade que são externos, visíveis, e outros que são invisíveis, intrínsecos à índole, parte do caráter. Os fatores visíveis são definidos pela maneira de vestir, traços físicos, comportamento, gestos, tom da voz, entre outros. O fator mais importante da personalidade, no entanto, é o caráter, o valor moral e espiritual, além dos conhecimentos. Carisma é um atributo importante para o sucesso. Empresários, executivos, esportistas, artistas e políticos famosos costumam ser carismáticos. Líderes são pessoas carismáticas. Silvio Santos é um exemplo da força da personalidade. Tornou-se um dos apresentadores mais famosos da TV brasileira e acumulou enorme fortuna graças ao carisma, charme, convicção e entusiasmo. Silvio é um líder incontestável, magnético, tem extrema facilidade para falar em público e com o público, além de ser um grande negociador. Isso tudo torna a sua personalidade atraente e o credencia como um dos mais completos em seu ramo. Uma personalidade agradável pode ser cultivada. Qualquer pessoa devidamente preparada pode adquirir um temperamento atraente, capaz de cativar e agregar. Para isso, Napoleão Hill dá algumas indicações úteis. Primeiro, preste atenção em alguns detalhes, como o aperto de mão. Um aperto de mão firme, entusiasmado, porém sem ser rude, é cativante. A expressão do olhar também é importante. Esforce-se para que seus olhos transpareçam sinceridade, interesse. Forme o hábito de falar olhando nos olhos da outra pessoa. Esse é um fator importantíssimo para uma boa impressão. Um sorriso nos lábios ilumina qualquer semblante, tornando-o mais agradável. O tom de voz é outro elemento ao qual devemos nos atentar. Preste atenção se a sua voz não soa muito estridente. Isso irrita. Voz muito baixa também acaba gerando certa indisposição no interlocutor, pois dificulta o entendimento do que se fala e dá a impressão de que a outra pessoa não ouve bem. A conversa fica desagradável. Se for o caso, procure a orientação de um profissional da área. A vitalidade e a vivacidade causam impressão extremamente positiva. Um aspecto desanimado é péssimo. Fale com convicção, com firmeza. Cultive o hábito de se interessar sinceramente pelas pessoas. Ouça de verdade o que elas têm a dizer. Os dois assuntos que as pessoas mais gostam de falar são de si mesmas e da vida alheia. Seja sensato. Fale apenas de si. Falar da vida alheia é desperdício de energia mental. Chame as pessoas sempre pelo nome. Lembre-se, o homem morre, mas o nome fica. Desenvolva uma atitude positiva, sem negativismos. É deprimente conversar com gente que vive se queixando, contando histórias tristes ou de fracassos. Dê ênfase ao lado bom das coisas. Exalte o aspecto positivo da vida. E sua personalidade, sem dúvida, vai adquirir uma aura agradável. A arte da persuasão. Encerraremos este capítulo com um trecho da peça Júlio César.
de Shakespeare, que Napoleão Hill reproduziu e comentou para ilustrar a forma de agir de uma pessoa carismática. Trata-se do célebre discurso de Marco Antônio após o assassinato de César. A técnica de Marco Antônio para influenciar aqueles que o escutam muitas vezes é usada por pessoas inescrupulosas. Contudo, não é a ferramenta que é má. O problema é o mau uso e o abuso. Uma faca serve para cortar pão e também para matar. Aqui está o fragmento. Como os demais, é retirado de o manuscrito original. O cenário do discurso é mais ou menos o seguinte: César está morto e Brutus, seu assassino, é convocado para dizer à multidão romana reunida na funerária porque o eliminou. Imagine uma multidão ululante, nada amigável a César, e já crente de que Brutus fez uma nobre ação ao assassiná-lo. Brutus sobe ao palanque e faz uma curta declaração dos motivos para assassinar César. Confiante de que havia se saído bem, volta ao seu lugar. Tudo em seu comportamento é arrogante, de quem acredita que sua palavra será aceita sem questionamento. Marco Antônio sobe ao palanque, sabendo que a multidão é antagonista porque ele era amigo de César. Em tom de voz baixo e humilde começa seu discurso. Marco Antônio: em nome de Brutus, venho a vocês. Quarto cidadão: o que ele diz de Brutus? Terceiro cidadão: ele diz que, em nome de Brutus, vem a nós. Quarto cidadão: melhor não falar mal de Brutus aqui. Primeiro cidadão: esse César era um tirano. Terceiro cidadão: isso é certo, somos abençoados por Roma ter se livrado dele. Segundo cidadão: silêncio, vamos ouvir o que Marco Antônio tem a dizer. Na frase de abertura de Marco Antônio você pode observar seu método inteligente de neutralizar a mente dos ouvintes. Marco Antônio: vocês, gentis romanos, tão gentis quanto uma gangue de bolcheviques em um encontro trabalhista revolucionário. Todos, silêncio, vamos ouvi-lo. Se Marco Antônio começasse seu discurso detonando Brutus, a história de Roma teria sido muito diferente. Marco Antônio: amigos, romanos, compatriotas, ouçam-me com atenção. Venho para enterrar César, não elogiá-lo. Aliando-se com o que ele sabia ser o estado de espírito dos ouvintes. O mal que os homens fazem sobrevive a eles. O bem com frequência é enterrado com os seus ossos. Que assim seja com César. O nobre Brutus disse-lhes que César era ambicioso. Se assim era uma falha grave, e penosamente César pagou por ela. Aqui, com a permissão de Brutus e dos demais, pois Brutus é um homem honrado, assim como todos eles são homens honrados, venho falar no funeral de César. Ele foi meu amigo, fiel e justo comigo, mas Brutus diz que ele era ambicioso. E Brutus é um homem honrado. Ele trouxe muitos prisioneiros para Roma, cujos resgates encheram os cofres públicos. Isso parecia ambição em César? Quando os pobres choravam, César chorava. A ambição deve ser feita de material mais rijo. Ainda assim, Brutus diz que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. Todos vocês viram que nas Lupercais por 3 vezes presenteei-o com uma coroa real, que ele recusou 3 vezes. Isso era ambição? Ainda assim, Brutus diz que ele era ambicioso, e Brutus certamente é um homem honrado. Não falo para desaprovar o que Brutus falou, mas estou aqui para falar o que sei. Vocês todos o amaram certa vez, não sem motivos. O que os impede de prantear por ele? Ó razão, fugiste para feras brutais, e os homens perderam o juízo. Perdoem-me, meu coração está no caixão com César, e devo parar até ele voltar para mim.
Nesse ponto, Marco Antônio faz uma pausa para dar à plateia a oportunidade de discutir entre si, às pressas, suas declarações de abertura. O objetivo é observar o efeito que suas palavras estavam produzindo, assim como um mestre em vendas sempre encoraja o comprador potencial a falar para saber o que ele tem em mente. Primeiro cidadão, parece-me que há muito em suas palavras. Segundo cidadão, caso se considere a questão acertadamente, César sofreu grande mal. Terceiro cidadão, será, senhores? Temo que virão piores no lugar dele. Quarto cidadão, notaram as palavras? Não aceitou a coroa, portanto, com certeza não era ambicioso. Primeiro cidadão, se assim for, alguém há de pagar caro. Segundo cidadão, pobre alma, seus olhos estão vermelhos como brasas por chorar. Terceiro cidadão, não existe em Roma homem mais nobre do que Marco Antônio. Quarto cidadão, atenção, ele começou a falar de novo. Marco Antônio, mas ontem a palavra de César podia contrariar todo mundo, contrariar o mundo. Agora ali ele jaz, e nem o mais pobre lhe presta reverência. Ó, senhores, apelando à vaidade deles, se eu estivesse disposto a incitar motim e fúria em seus corações e mentes, deveria ofender Brutus e ofender Cássio, que, todos vocês sabem, são homens honrados. Observe a frequência com que Marco Antônio repete o termo honrado. Observe também a sagacidade com que levanta a primeira sugestão de que talvez Brutus e Cássio possam não ser tão honrados quanto a multidão romana acredita que sejam. Essa sugestão é manifestada nas palavras motim e fúria, que ele usa aqui pela primeira vez, após a pausa ter dado tempo para observar que a multidão estava inclinando-se ao seu argumento. Observe com que cuidado ele sente o terreno e faz as palavras ajustarem-se ao que ele sabe ser a disposição mental dos ouvintes. Não vou ofendê-los, prefiro ofender os mortos, ofender a mim e vocês, do que ofender homens tão honrados. Cristalizando a sugestão de ódio a Brutus e Cássius, ele então apela para a curiosidade da plateia e começa a assentar a base para o clímax. Um clímax que ele sabe que conquistará a multidão, porque está chegando lá com tanta sagacidade que a turba acredita que a conclusão é dela. Mas aqui está um pergaminho com o selo de César. Encontrei-o em seus aposentos. É seu testamento. Deixe que o povo apenas ouça o testamento, que, perdoem-me, não pretendo ler. Aguçando o apelo à curiosidade, fazendo a multidão acreditar que não pretende ler o testamento. E iriam beijar as feridas de César morto, e molhariam seus lenços em seu sangue sagrado. Sim, implorariam por um fio de cabelo dele como lembrança, e, ao morrer, iriam citá-lo em testamento, deixando-o como um rico legado a seus descendentes. A natureza humana sempre deseja o que é difícil de conseguir, ou aquilo de que está prestes a ser privada. Observe com quanta astúcia Marco Antônio desperta o interesse da turba e faz com que queira ouvir a leitura do testamento, preparando-se assim para ouvir com a mente aberta. Isso marca seu segundo passo no processo de neutralizar as mentes. Todos, o testamento, o testamento! Ouçamos o testamento de César. Marco Antônio. Tenham paciência, gentis amigos. Não devo lê-lo. Não é bom que saiba o quanto César os amou. Vocês não são madeira, não são pedras, mas homens. E sendo homens, ao ouvir o testamento de César, isso irá inflamá-los. Exatamente o que ele deseja fazer. Fará com que fiquem loucos. É bom que não saibam que são herdeiros dele, pois se souberem, o que pode vir disso? Quarto cidadão. Leia o testamento, iremos ouvir, Marco Antônio. Você deve ler o testamento de César. Vocês serão pacientes, ficarão calmos, já me excedi ao falar a respeito disso.
Temo ofender os homens honrados cujos punhais esfaquearam César. César, temo isso. Punhais e esfaquearam sugerem um assassinato cruel. Observe a sagacidade com que Marco Antônio injeta essa sugestão no discurso e observe também a rapidez com que a turba capta o significado, porque sem que a multidão saiba, Marco Antônio cuidadosamente prepara suas mentes para receber a sugestão. Quarto cidadão. Eram traidores os homens honrados. Todos. O testamento, o testamento. Segundo cidadão. Eram vilões, assassinos. O testamento. Justamente o que Marco Antônio teria dito no início, mas ele sabia que teria um efeito mais desejável se plantasse o pensamento na mente da multidão e permitisse que ela mesma dissesse isso. Marco Antônio, vocês irão me obrigar a ler o testamento? Então faça um círculo em torno do corpo de César e deixe-me mostrar-lhes aquele que fez o testamento. Descerei, e vocês me darão permissão? Nesse momento, Brutus deveria ter começado a procurar uma porta dos fundos para escapar. Todos, desça, segundo cidadão, desça. Terceiro cidadão, deem espaço para Marco Antônio, o nobilíssimo Marco Antônio. Marco Antônio, não cheguem tão perto de mim, afastem-se. Ele sabia que tal ordem faria com que quisessem se aproximar, que era o que ele queria que fizessem. Todos, para trás, deem espaço. Marco Antônio, se vocês têm lágrimas, preparem-se para derramá-las agora. Vocês todos conhecem este manto. Lembro da primeira vez que César o colocou. Foi em uma tarde de verão, em sua tenda, no dia em que derrotou os Nérvios. Vejam, neste ponto deslizou o punhal de Cássio. Vejam que rasgão fez o invejoso. Por aqui o bem-amado Brutus o apunhalou, e quando retirou a lâmina amaldiçoada, observem como o sangue de César seguiu-a, como se correndo porta fora para certificar-se se era Brutus ou não que tão rudemente havia batido, pois Brutus, como vocês sabem, era o anjo de César. Julguem, ó deuses, o quão carinhosamente César o amava. Esse foi o corte mais rude de todos, pois quando o nobre César viu Brutus o apunhalar, a ingratidão, mais forte que os braços do traidor, deveras venceu-o. Então explodiu seu poderoso coração. E cobrindo o rosto com seu manto, bem aos pés da estátua de Pompeu, enquanto o sangue escorria, o grande César caiu. Oh, que queda foi, meus compatriotas! Então eu, vocês e todos nós caímos, enquanto a traição sangrenta florescia sobre nós. Oh, agora vocês choram e percebo que sentem a força da piedade. Essas são gotas preciosas, almas bondosas, porque choram ao olhar apenas a veste ferida de nosso César? Olhem aqui, aqui está ele, desfigurado, como vem por traidores. Observe como Marco Antônio agora usa a palavra traidores livremente, porque sabe que está em harmonia com as mentes da turba romana. Primeiro cidadão, ó espetáculo lamentável. Segundo cidadão, ó dia desgraçado. Terceiro cidadão, ó dia desgraçado. Primeiro cidadão, ó visão mais sangrenta. Segundo cidadão, vamos nos vingar. Fosse Brutus um homem sábio em vez de presunçoso, a essa altura estaria a muitos quilômetros desse cenário. Todos, vingança, já, buscar, queimar, fogo, matar, assassinar. Não deixemos um traidor vivo. Aqui Marco Antônio dá o próximo passo para a cristalização do frenesi da turba em ação. Mas mestre em vendas, sagaz que é, não tenta forçar essa ação. Marco Antônio, fiquem, compatriotas. Primeiro cidadão. Silêncio aqui, ouçam o nobre Marco Antônio. Segundo cidadão, nós ouviremos, nós seguiremos, nós morreremos com ele. Com essas palavras, Marco Antônio sabe que tem a turba do seu lado. Observe como ele tira vantagem desse momento psicológico, o momento que todos os mestres em venda esperam. Marco Antônio.
Bons amigos, caros amigos, não me deixem incitá-los a um acesso tão súbito de motim. Os que cometeram esse ato são honrados. Que aflições particulares eles têm? Ai de mim, não sei, que os levou a fazer isso. Eles são homens sábios e honrados e irão sem dúvida apresentar-lhe seus motivos. Não venho, amigos, roubar seus corações. Não sou orador como Brutus, mas como todos vocês sabem, sou um homem simples, franco, que ama seu amigo. E isso sabem muito bem os que me deram permissão pública para falar dele. Porque não tenho nem sagacidade, nem palavras, nem valor, nem ação, nem expressão, nem poder da palavra para agitar o sangue dos homens. Eu apenas falo sem rodeios, digo-lhes o que vocês já sabem. Mostro-lhe as feridas do doce César, pobres bocas mudas, e ordeno-as a falar por mim. Mas se eu fosse Brutus e Brutus fosse Marco Antônio, aí Marco Antônio insuflaria o espírito de vocês e colocaria uma língua em cada ferida de César. Línguas essas que deveriam mover as pedras de Roma para sublevar um motim. Todos. Vamos nos amotinar, primeiro cidadão. Vamos queimar a casa de Brutus, terceiro cidadão. Vamos então, vamos atrás dos conspiradores. Marco Antônio. Ouçam-me, compatriotas. Ouçam-me falar. Todos. Silêncio, ouçam Marco Antônio. Nobilíssimo Marco Antônio. Marco Antônio. Porque, amigos, vocês vão fazer sabe-se lá o quê? Porque César merece assim o amor de vocês? Horas, vocês não sabem. Devo lhes dizer, então, vocês esqueceram do testamento de que falei. Marco Antônio agora está pronto para jogar seu trunfo, pronto para atingir o clímax. Observe quão bem ele agrupou suas sugestões passo a passo, guardando até o fim a declaração mais importante, aquela com que contava para a ação. No grande campo das vendas e da oratória, muitos homens tentam chegar a esse ponto cedo demais, tentam apressar a plateia ou o cliente potencial e por isso perdem o apelo. Todos. Grande verdade, o testamento. Vamos ficar e ouvir o testamento. Marco Antônio. Aqui está o testamento com o selo de César. Para cada cidadão romano, para cada homem, ele dá 75 dracmas. Segundo cidadão, nobilíssimo César, vingaremos sua morte. Terceiro cidadão, ó Régio César. Marco Antônio, ouçam-me com paciência. Todos, silêncio já! Marco Antônio, além disso, ele deixou todos os seus passeios, seus bosques privados e pomares recém-plantados deste lado do Tibre. Deixou para vocês e para seus herdeiros, para sempre, prazeres comuns, para passearem e se divertir. Aqui estava um César. Quando virá outro? Primeiro cidadão. Nunca, nunca. Venham, vamos, queimaremos seu corpo no lugar sagrado e com a lenha incendiaremos a casa dos traidores. Peguem o corpo, segundo cidadão. Busquem fogo, terceiro cidadão. Arranquem os bancos, quarto cidadão. Arranquem bancos, janelas, qualquer coisa. Com esse discurso, Marco Antônio conseguiu fazer com que a população acreditasse ser dela a ideia de vingar o assassinato de César. Preparado para ser uma pessoa interessante e atraente,